Vamos lá, meu povo, agora a aula bônus de anatomia, parte do pâncreas. O que cai de anatomia do pâncreas em prova? Quase nada. Tá? Então essa aqui é uma aula bônus, pensando em questões de prova muito fria. Tá? Quase não aparece aqui em prova. O que aparece de anatomia do pâncreas é muito grosseiro. Quais são os ramos do tronco celíaco? Né? Qual é a artéria que divide o pâncreas em cabeça e corpo cauda? É bem simples. Tá? Então nunca vai te trazer muita dificuldade. Mas é interessante você conhecer essa anatomia até para você ter um domínio maior da sua matéria. Tudo bem? E pensando aqui na anatomia do pâncreas, primeira coisa para poder a gente aqui, ó, já entrar com o pé direito, relações. Se você pensar assim, pâncreas ele vai ser dividido em cabeça, corpo e cauda. O que liga a cabeça ao corpo e a cauda é sempre o pescoço, que a gente sempre vai chamar aqui nos órgãos, anatomicamente falando, de colo. Então a gente tem a cabeça, o corpo e a cauda, ligados pelo colo pancreático. Da cabeça, a gente tem um processo que vai um pouquinho mais para trás e recobre os vasos mesentéricos, que a gente vai chamar de processo uncinado. Ele faz parte da cabeça do pâncreas. E para a gente começar bem a nossa aula, você tem que entender aqui o que cada uma dessas regiões vai ter relação, né? Quais estruturas estão próximas ali. Você entendendo isso, você começa a pensar em possíveis lesões e dificuldades técnicas anatômicas que a gente vai ter. No caso da cabeça do pâncreas, olha aqui comigo. Cabeça do pâncreas, inclusive puxando lá da embriologia, ela se originou de um broto embriológico que faz parte lá do intestino anterior, que é o primeiro broto do intestino, tem intestino anterior, médio e posterior. Um broto que vai contornar o intestino anterior e vai dar origem ao duodeno e à cabeça do pâncreas. Esse é um dos brotos embriológicos. O outro broto vai dar origem ao baço e ao corpo e cauda do pâncreas. Então perceba, o pâncreas é um órgão só, uma víscera única, mas que tem duas origens embriológicas diferentes, que durante o processo embriológico vai rodar ao redor do intestino anterior e se fundir, comunicando esses canalículos que a gente vai chamar de ductos pancreáticos. Tudo bem? A cabeça, ela vai ter uma íntima relação com o duodeno e com a via biliar principal. O corpo e cauda vai ter uma íntima relação com o baço. Pegou esse conceito? Além do duodeno, o que a gente tem de relação aqui com a nossa cabeça do pâncreas, galera? Você vai ter duodeno e colédoco, flexura do cólon direito. Ele está bem próximo aqui ao duodeno e naturalmente a cabeça do pâncreas. Isso a gente já pensa numa cirurgia de trauma, lembra? Daquela manobra de Catelbras, que a gente pega o cólon direito e rebate ele para medial, para poder acessar a veia cava, que é retroperitoneal? Então, quando você rebate o cólon, junto com ele vem o duodeno. Só que o duodeno ele está preso também no reto peritônio. Então, para a gente completar essa manobra de Catelbras e acessar a veia cava, na parte retroperitoneal, você tem que fazer um Catelbras junto com um Kocher. E aí o duodeno, junto com esse ângulo direito, o ângulo hepático do cólon, ele vai sendo rebatido para o meio. Tá? Existe uma íntima relação aqui nessa região. Quando a gente vai fazer uma colectomia direita, em que você precisa soltar o ângulo hepático do cólon, a gente tem que ter um cuidado maior aqui para poder não lesionar o duodeno e, naturalmente, não lesionar a cabeça do pâncreas também. Se lesionar, já era. Vai ter uma fístula das brabas ali. Além disso, veia cava inferior. Ele está imediatamente atrás, está bem colado ali na cabeça do pâncreas, pegando o reto peritônio. Quando você rebate o duodeno, o arco duodenal e a cabeça do pâncreas, a gente consegue enxergar a veia cava inferior. Lembrou das manobras do trauma? Catelbras e manobra de Kocher. Colo pancreático é a continuação da cabeça que vai dar, né, a comunicação ali depois com o corpo e cauda do pâncreas. Cabeça está mais na direita, corpo e cauda estão mais na esquerda. A esquerda de quem? E a direita de quem? A direita dos vasos mesentéricos superiores. O cólon é a estrutura anatômica que vai dividir cabeça e corpo e cauda. Ele fica justamente localizado na frente dos vasos mesentéricos superiores. Como assim vasos, Felipe? Tanto artéria quanto veia mesentérica superior. A veia está colada, está encostada no colo pancreático e a artéria está imediatamente atrás. Num corte de tomografia, a gente consegue ver seccionado assim, um corte transversal, seccional, você consegue ver a veia bem colada no parênquima pancreático, de um calibre um pouco maior, e a artéria, como ela tem uma parede um pouco mais resistente, um calibre um pouco menor, localizado imediatamente posterior a essa veia mesentérica superior. No final desse bloco eu vou botar uma questão para você poder enxergar. Se quiser, já coloca no índice aqui da aula, que tem lá a questão de treinamento, eu vou te mostrar. Essa imagem tomográfica mostrando a artéria e veia pancreática, né? Artéria e veia mesentérica superior.
Veia porta a gente também consegue enxergar, por quê? Porque a veia esplênica vem caminhando pelo corpo e cauda, a veia mesentérica superior vem subindo pelo colo e se unem para formar a veia porta, que está logo em cima aqui do colo pancreático, você consegue enxergar também. Então tem uma íntima relação. Corpo do pâncreas, ele vai ter relação direta, como ele está mais na esquerda, com a aorta, com a artéria e veia esplênica, que passam imediatamente atrás dele, e vão dar origem às artérias pancreáticas também, artéria pancreática magna, dorsal, eu vou te mostrar elas daqui a pouco, com a suprarrenal esquerda e o rim esquerdo também, eles estão muito próximos. Tanto é que quando a gente está fazendo uma adrenalectomia esquerda, eu vou te mostrar essa cirurgia quando a gente estiver falando de doenças da adrenal, tem que ter um cuidado muito grande para não pegar uma parte do corpo e cauda do pâncreas. A adrenal, ela é só gordura, tudo amarelo. O pâncreas é tudo gordura, tudo amarelo. Mesentério, tudo gordura, tudo amarelo. Fica tudo um perto do outro ali. Você imagina, tá fazendo uma adrenalectomia, não custa nada você subir um pouquinho e pegar o corpo e cauda do pâncreas. Sabe o que o paciente vai ter depois? Fístula pancreática. Por isso que a gente tem que conhecer esses limites anatômicos para na hora da cirurgia você, ficar ligado. Caraca, tem o corpo e cauda do pâncreas aqui, eu tenho que ficar ligado, não posso sair ressecando igual um maluco. Cauda do pâncreas tem só uma relação aqui, que vai ser com o hilo esplênico e com a flexura esquerda do cólon. Flexura esplênica do cólon, que também está colada, assim como a direita está colada lá no duodeno e cauda. Duas manobras importantes aqui que eu gosto muito de falar, porque uma delas tem a ver com trauma, é o acesso à cavidade retroperitoneal, e a outra, muito legal, tem a ver com a cirurgia pancreática de Whipple, que é uma cirurgia que a gente faz para poder tratar o paciente com câncer de pâncreas. Cara, olha que legal. Manobra de Kocher, o que a gente faz? Já te falei. Você fez Catelbra, que está aqui, nessa imagem, você já viu o Catelbra feito. Tem aqui a flexura direita do cólon direito, aqui embaixo mais o seco. Ele já está rebatido mais para o meio, não está? Mais para o lado de cá? Então, ele foi rebatido por quê? Porque ele foi solto da parede abdominal, que está aqui no canto, e rebatido para o meio. Só que olha lá o que a gente encontra agora. Você não conseguiu rebater tudo e não acessou o reto peritônio, porque tem lá o arco duodenal, o C do duodeno, olha lá, preso ainda. Alguém, normalmente o auxiliar, traciona o duodeno como um todo, às vezes até usando uma pinça para poder pegar ele mais delicado, uma pinça de Alice, uma pinça de Foster, uma pinça de Duval para poder não machucar, sempre uma atraumática, traciona ele de leve, enquanto isso vai o cirurgião lá com bisturi elétrico, só soltando o duodeno, e nisso que ele solta o duodeno, bem na beirinha dele aqui, solta junto a cabeça pancreática. E aí a gente tem acesso a esse espaço retropancreático, que a gente usa para acessar a veia cava, que a gente usa para fazer linfadenectomia retropancreática. Tudo isso é bacana a gente conhecer. Então, o que é a manobra de Kocher? É a rotação medial do duodeno e cabeça do pâncreas. Segunda manobra agora muito legal, talvez você não conheça, é a manobra de Warren. Muita gente chama ela de manobra de Whipple também. Por quê? A gente faz ela na cirurgia de Whipple. E ela é a grande manobra que a gente vai utilizar para saber se o nosso tumor é ou não ressecável. Olha que legal. Na aula, vocês vão ver que a gente discute o seguinte. Olha, tumor de pâncreas é ressecável quando ele não tem uma invasão vascular importante. Que vasos que ele pode invadir? Poxa, ele pode invadir artérias, então a artéria mesentérica superior e o tronco celíaco. Lembra? A artéria mesentérica superior está por trás do colo do pâncreas, o tronco celíaco está um pouquinho mais acima. E ele pode invadir duas veias, que são a veia mesentérica superior, que também está no colo do pâncreas, agora mais colado ainda no pâncreas, mais anterior, e a veia que a mesentérica superior forma junto com a lineal, junto com a esplênica, a veia porta. Ele pode invadir essas estruturas. E quando invade, isso inviabiliza a cirurgia. O que acontece? Tronco celíaco dá para ver, porque ele está mais alto. Veia porta dá para ver o tumor acometendo também. O que a gente não consegue ver? A gente não consegue ver a artéria e a veia mesentérica superior, que estão atrás do pâncreas. Então pode ser que a veia e a artéria estão aqui, mais especificamente a veia, e o pâncreas está aqui. Pode ser que esse tumor ele esteja mais posterior e esteja invadindo a veia aqui. Se estiver invadindo, você não consegue soltar essa região e vai ficar agarrado. Isso é uma contraindicação cirúrgica, é um tumor que seria ressecável. Então, o que consiste a manobra de Warren? Você tem que passar nessa região posterior, entre veia e cabeça do pâncreas, uma pinça ou o seu dedo. Na prática, a gente acaba usando uma pinça mais, uma longuete, uma Kelly bem fininha, só que mais
longa assim para poder passar nessa região posterior. Em geral, não tem artérias comunicantes que ligam a veia mesentérica superior, ou a artéria mesentérica superior, com a cabeça do pâncreas. Não tem. Então, em geral, você consegue passar uma pinça ali sem fazer esforço, tá? Porque não tem nada se ligando, não tem nenhum ligamento, é tudo frouxo ali atrás. Ou o seu dedo. Cuidado que se tiver o dedo muito grosso, pode arrebentar veias que estejam laterais ali. Mas a ideia essa é a manobra de Warren. Passou o dedo, passou a pinça, o órgão sai. Então a ideia é sempre essa. Passou, a manobra de Warren foi ok? Conseguiu ser realizada? Cara, esse é um tumor ressecável, eu vou partir para a cirurgia. Então é uma das primeiras coisas que a gente faz na cirurgia pancreática. A gente faz Catheobra, faz Kocher, liberou tudo, acessou a cabeça pancreática, vamos fazer um Warren. Fez o Warren, passou? Bora começar a ressecar agora, vamos começar a ressecar o tumor, né? Fazer a cirurgia oncológica, linfadenectomia, ligar as artérias, porque isso vai sair. Não passou o Warren, pinça tá agarrada, tem tumor ali, tá aderido, cara. Fechou, bota tudo no lugar, esse paciente vai ser paliativo. Pegou a ideia? E aí é bacana essa imagem, né? Repara ela aqui comigo, tá? Aproxima mais aí, ó. Aqui você consegue ver a veia, aqui mais em cima, ó, tá vendo? Tem a veia mesentérica superior, na verdade é até aqui, ó. Até aqui é veia mesentérica superior. Daqui já está chegando a esplênica e daqui para cima já virou veia porta, tá vendo? Mas a gente chama de vasos mesentéricos superiores. Mas aqui atrás, se existisse, se tivesse mostrando aqui na imagem, teria a artéria mesentérica superior também, tá bom? E aí o que ele fez ali? Ele passou o dedo por cima e por baixo e encontrou essa peça sai, olha lá que legal. Manobra de Warren, para você não esquecer mais. É liberar o colo do pâncreas dos vasos mesentérico portais. Show de bola, meu povo? Começando a ficar legal a aula, né? Variações anatômicas que você pode encontrar aqui são basicamente 3. Tá? Aqui é o pâncreas diviso, já deve ter ouvido falar, pâncreas anular e pâncreas ectópico. Felipe, para mim era sempre a mesma coisa, não é, hein? Não é, eu vou te mostrar a diferença de cada um deles. O que é um pâncreas divisum e o que é um pâncreas anular? Pessoal, ambos são malformações embriológicas da formação do pâncreas. Lembra que eu te falei que existem dois brotos? Dois brotos embriológicos, um ligado ao duodeno e outro ligado ao baço? Pois bem, eu vou te mostrar isso agora. Olha aqui. Acompanha aqui ó, e chega próximo da sua imagem. Ó. Aqui em cima, você consegue ver melhor. A gente tem ó, um broto de um lado, que é o broto ligado ao intestino anterior, ligado à via biliar, ligado à vesícula, tá vendo? Que é esse daqui. Esse broto vai dar origem à cabeça do pâncreas. E esse daqui, que é ligado ao baço, vai dar origem ao corpo e cauda do pâncreas, que é a maior parte do pâncreas, na verdade. O que acontece aqui? Esse coto anterior, que vai dar origem à cabeça, ele vai girar, vai fazer uma rotação, passando pela frente aqui, e vai se ligar ao outro broto, que já é essa segunda imagem aqui. E quando eles se ligam, eles se fundem. No broto anterior, a gente tinha um ducto de drenagem, no broto posterior, que é o segundo broto secundário, a gente tinha um ducto de drenagem. Um era o ducto de Wirsung, que é o ducto principal do pâncreas, e o outro era o ducto de Satorini, que é o ducto secundário pancreático. E esses dois ductos, eles tendem a se ligar para ter uma drenagem comum. Ambos pela papila maior, tem uma segunda drenagem também pela papila secundária, que é a papila menor. Tudo bem? Isso é a anatomia normal. É os que a gente encontra aqui embaixo. O que acontece no pâncreas divisum? Olha lá, os dois ductos se ligaram, rodaram, né? E se comunicaram. Só que às vezes, olha só essa imagem aqui de baixo. Quando eles se ligaram, os ductos, esse aqui é o ducto principal, que seria o principal aqui de baixo, tá vendo? Que é o ducto maior. E esse aqui é o de Satorini. Eles não tiveram uma comunicação eficiente. Você olha por fora, o pâncreas ele está normal, ele está unido, mas por dentro os ductos não se fundiram. E aí eles ficaram divididos. Mas percebe, o pâncreas não está dividido. Então quando a gente fala assim, pâncreas divisum, dá a ideia de que o pâncreas está dividido, mas não é. O ducto que está dividido. Então ficaria muito melhor se você chamasse essa malformação anatômica aqui de ducto divisums, não de pâncreas divisus, não é verdade? Então chama assim pâncreas, ou melhor, ducto diviso, que aí você lembra mais ou menos como que é a anatomia, o que aconteceu nessa malformação. O pâncreas está bonitinho ali,
Ele não teve nenhuma malformação de rotação, só os ductos que não se comunicaram. O que o paciente vai ter? Ele vai ter uma drenagem ineficaz da secreção pancreática. E veja bem, esse ducto secundário que está aqui em cima, ele é um ducto mais fino. A papila é menor. Então ele não consegue drenar todo o corpo pancreático. O de baixo ele é grandão, só que ele drena pouca coisa. Ele não drena todo o parênquima. E aí essa produção enzimática aqui do corpo e cauda do pâncreas vai se acumulando. E o paciente ele pode ter pancreatite de repetição, pode ter até uma pancreatite crônica depois. Por quê? Porque ele não tem uma drenagem eficaz da sua secreção exócrina. Esse é o conceito, essa é a clínica que o paciente que tem pâncreas de Wieson tem. Agora, existe uma estatística que fala que 20% das pessoas, como um todo, têm pâncreas de Wieson. Só que essas pessoas não têm nenhuma manifestação clínica. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Só que, né, são pacientes que, apesar de não terem os ductos fundidos, poxa, eles têm uma drenagem adequada. E se tem uma drenagem adequada, isso não vai ser considerado uma doença para a gente. Tudo bem? Só para você conhecer. O que seria, pessoal, agora o pâncreas anular? O pâncreas anular, esse sim, durante a rotação, e quando aquele broto anterior passa pela frente do pâncreas, aliás, pela frente do duodeno para poder se comunicar, se ligar, se fundir ao outro ducto, ao outro broto embriológico, que vai dar origem ao corpo e cauda, ele passa pela frente e fica. Ele não simplesmente faz assim, ele vai deixando um rastro. E nisso que ele deixa um rastro, ele recobre, feito um anel, o duodeno. E aí esse parênquima pancreático pode acabar, olha só como é que a gente encontra, olha lá, um trajeto de células embriológicas de pâncreas que ficou justamente ali marcando e comprimindo a segunda e terceira porção do duodeno. Isso é um pâncreas anular, é um paciente que vai se manifestar com um quadro de obstrução intestinal alta. Ele vai ter vômitos de repetição. Tratamento disso aqui, você pegar e fazer uma gastrojejunostomia ou uma duodenojejunostomia para você drenar a secreção antes do pâncreas anular para a porção posterior ao pâncreas anular. É isso, é a mínima cirurgia que a gente faz nesses casos. O que seria um pâncreas ectópico, pessoal? São células desses brotos embriológicos que surgiram, se manifestaram ou se diferenciaram em alguma região do corpo. Qual é a região que mais surge pâncreas ectópico? São só células, tá? Você não vê o parênquima pancreático. Em geral, a gente encontra pâncreas ectópico no estômago. Já vi uma questão, uma questão de prova perguntando isso. Qual é o órgão que mais comumente se manifesta com pâncreas ectópico? Resposta, estômago. Beleza, meu povo? Ó, parte inicial era essa. Agora, o que é mais difícil de pâncreas? Vascularização. Mais difícil e mais gostoso de estudar também, não é verdade? Porque aqui a gente vai começar a falar de artérias e queria só te mostrar essa imagem que mostra toda a vascularização arterial do pâncreas. Ele recebe ramos tanto da gastroduodenal, que é uma artéria que é ramo também do tronco celíaco, ou seja, tem muito do sangue aqui do parênquima pancreático que vem do tronco celíaco, que é o primeiro ramo da aorta, ramo calibroso, ramo abdominal da aorta. E ele recebe também vascularização arterial de ramos da mesentérica superior. Além disso, esses ramos, tronco celíaco, essa vascularização do tronco celíaco e da mesentérica superior, elas podem ter comunicantes. Então, se uma por acaso der problema, não tem problema, porque a outra ela vai conseguir compensar aquilo ali, vai poder mandar sangue para aquela região. Se você olha assim, fica um pouco mais complexo de você visualizar. Então, eu prefiro sempre essa imagem daqui, que eu vou colocar bem do meu lado, que ela simplifica as coisas. Você consegue ver exatamente as artérias que eu vou mencionar para ti. E aí você organiza a sua cabeça, depois você dá uma olhada na imagem anterior que você vai conseguir identificar muito melhor, você vai estar mais bem posicionado. Vamos dividir a vascularização da seguinte forma, pessoal. As artérias quase sempre são as mesmas que as veias, tá? As veias são muito semelhantes. Então os nomes vão ser iguais aqui. Quais são as artérias que a gente vai encontrar na cabeça do pâncreas? A gente tem basicamente duas. Pancreato duodenal superior e pancreato duodenal inferior. Uma é ramo do tronco celíaco. De onde do tronco celíaco, Felipe? Da gastroduodenal. E a gastroduodenal vem de quem? Vem da hepática comum. Lembra? Tronco celíaco, ele deu origem à hepática comum, que deu origem para baixo para a gastroduodenal, e logo depois da gastroduodenal a hepática comum passa a se chamar hepática própria. Desta gastroduodenal, que vai vascularizar o duodeno, a gente vai ter um ramo, que é a pancreato duodenal superior.
Essa pancreato duodenal superior vai pegar a parte de cima da cabeça do pâncreas e vai se dividir em ramo anterior, ramo posterior. Então a gente vai ter a pancreato duodenal superior anterior, pancreato duodenal superior posterior, pegando a cabeça do pâncreas, parte mais de cima. Essas duas artérias vão se anastomosar com outras duas de baixo, que são iguaizinhas. Pancreato duodenal inferior anterior, pancreato duodenal inferior posterior, que veio por trás. Eles abraçam a cabeça do pâncreas assim, ó. As superiores vêm assim, as inferiores vêm assim. Só que a pancreato duodenal inferior veio da mesentérica superior, que é o segundo ramo abdominal da aorta. E a pancreato duodenal superior veio do tronco celíaco, de um ramo do tronco celíaco. Pegou o conceito? Cabeça são só essas duas aqui. Corpo e cauda, galera. A gente tem primeiro a artéria dorsal do pâncreas, que também é chamada de artéria pancreática superior. Ela é um ramo da esplênica. Deixa eu te mostrar onde que ela está aqui, ó. Então, primeiro, ó, do tronco celíaco, que está aqui em cima. Gastroduodenal, que é essa daqui. Da mesentérica superior, pancreato duodenal. Tudo bem? Pancreato duodenal vindo da mesentérica superior. Foi um ramo para anterior, foi um ramo para posterior. Mesma coisa aqui. Da gastroduodenal, a gente emitiu a pancreato duodenal, que foi uma para frente, uma para trás. Uma para anterior e uma para posterior. E elas se anastomosaram aqui. Outro ramo do tronco celíaco agora. Esses vinham da hepática comum. Agora, outro ramo do tronco celíaco é a artéria esplênica. A artéria esplênica a gente vai ter, primeiro, a artéria pancreática dorsal, que é essa primeira que eu estou te mostrando aqui, indo pela parte posterior do pâncreas. Tá vendo? Ela é um ramo direto da artéria esplênica. E essa pancreática dorsal, ela vai emitir uma outra artéria que vai estar aqui embaixo, ó, tá vendo? Mais inferior do corpo e cauda do pâncreas, que vai correr transversal, até chegar na pontinha do corpo e cauda do pâncreas, lá na cauda. Essa artéria vai ser chamada de pancreática transversa ou inferior. Então veja, a pancreática inferior é um ramo da pancreática superior. Normalmente a gente não usa esses nomes, tá? A gente usa pancreática dorsal e pancreática transversa. A transversa vem da dorsal. Temos também dessa pancreática que está correndo ali, pessoal, que é a pancreática transversa, ou pancreática inferior, pode ter até 10 ramos saindo para poder vascularizar todo o corpo e cauda do pâncreas. Então é como se fosse assim, ó. Dessa pancreática transversa, a gente faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 raminhos para poder pegar tudo ali. E quando a gente está operando, a gente normalmente usa um ligachu ou vai ligando cada um desses raminhos aí para eles poderem não sangrar. Existe também a artéria pancreática magna, tá bom? Que é justamente essa artéria que você está vendo aqui mais para trás. Você deu origem a... Cadê? Bolinha aqui, ó. Você deu origem à pancreática dorsal, que é essa daqui, que veio aqui para baixo e já originou aqui. E você deu origem à pancreática magna também, ó, que foi aqui para trás. Além da pancreática magna, aqui, ó, a pancreática dorsal é essa daqui, magna é essa daqui, e a gente tem a caudal, que é essa daqui. Todas saíram da artéria pancreática. Aliás, esplênica. Todas saíram da artéria esplênica. Dorsal, magna e caudal. A única que não foi originada da artéria esplênica diretamente é a artéria transversa ou inferior, que veio da dorsal, mas foi se comunicando com todas as outras. Beleza, meu povo? É isso. Bonita a vascularização, né? Quando você pensa em veia, é exatamente tudo igual. A gente só vai acrescentar aí a formação da veia porta, que também é muito importante para o pâncreas. Lembra que ela é ligada da artéria esplênica com a artéria mesentérica superior. Imediatamente antes, pode ser que a mesentérica inferior chegue no caminho e se ligue na veia esplênica ali também, desaguando e jogando o sangue todo para o sistema portal. De veia era isso, galera. Linfáticos, que o Mozart até comenta em aula, e eu comento contigo também, que quando a gente faz uma duodenopancreatectomia pensando em câncer, a gente tem que fazer linfadenectomia. O pessoal do Oriente, especial Japão e Coreia do Sul, eles são muito experientes com linfadenectomia, principalmente de câncer gástrico, câncer de pâncreas também entra um pouco aqui. E lá,
eles fazem uma linfadenectomia muito extensa, que é a linfadenectomia pensando em câncer de pâncreas oncologicamente correta. O que essa linfadenectomia oncologicamente correta defende? Defende que você resseque linfonodos das cadeias 10 até a cadeia 15. Tudo bem? Da cadeia 10 à cadeia 15. Lembra que a gente tem 15 a 16 cadeias linfáticas dentro do abdômen. Cada uma tem um nomezinho, para você poder conhecer todas. A cadeia 10 é a do hilo esplênico. Faz sentido fazer uma linfadenectomia ali? Claro que faz. Poxa, os linfonodos que estão na ponta, no corpo e cauda ali do pâncreas, poxa, eles drenam imediatamente para o hilo esplênico. Então tem que fazer linfadenectomia ali. É fácil de fazer? Muito fácil. Sempre que você fizer uma pancreatectomia corpo caudal, poxa, você vai tirar o baço junto. Tirou o baço, você já fez essa linfadenectomia. Mesma coisa do 11, que são os linfonodos que estão ao redor da artéria e veia esplênica. Quando você faz essa linfadenectomia básica, você liga a artéria esplênica na origem. Porque aí quando você vai ressecando, trazendo baço e corpo e cauda do pâncreas, a artéria e veia esplênica vem junto. 10 e 11. 12 é do ligamento hépato-duodenal. A gente também faz porque os linfonodos são esses aqui que você está vendo, ó. São esses linfonodos anteriores aqui, ó. Hépato-duodenal. Tudo bem? Tem que tirar todos esses linfonodos aqui e os que estão na parte de trás também, que estão aqui mais transparentes, tá vendo? São linfonodos retropancreáticos. A gente consegue acessar esses retropancreáticos toda vez que a gente faz a manobra de Kocher. Você vira, vai encontrar uma gordurinha lá atrás, alguns linfonodos. Esses são os linfonodos da cadeia 13. Qual que a gente mexe também? Linfonodos da mesentérica superior, dos vasos mesentéricos superiores, que a gente não limpa. Lembra, no câncer de estômago, a gente não pega nem o 12B ou 12P, que são os da hepatoduodenal posterior, a gente pega só o 12A, nem 13, nem 14, nem 15. Câncer gástrico a gente não faz isso. No pâncreas você vai do 10, e no câncer gástrico te falo, a gente nem pega os do hilo esplênico também, porque fica muito longe ali, tem grande risco de acertar. No câncer de estômago a gente até é dito muito, o pessoal do AC Camargo, o pessoal do INCA, que na verdade a gente faz uma linfadenectomia D1 estendida, porque D2 você teria que tirar a cadeia 10 também, e a cadeia 10 a gente acaba não tirando, mas esse é detalhe técnico, tá? Tô falando só para você que é amante da cirurgia. Mas no pâncreas você tem que tirar. Você tira 10, 11, 12, 13, 14, que são os vasos mesentéricos que você vai ligar. Ligar não, né? Você vai ligar os ramos do vaso mesentérico, a gastroduodenal aqui no caso. Você vai tirar a cabeça do pâncreas. Mas você não liga nunca, em hipótese nenhuma, a artéria mesentérica superior, nem a veia. O que você faz é limpar elas. Tá? Toda a gordurinha que está na frente você vai tirando, vai descascando, vai fazendo a linfadenectomia. E por fim, cadeia 16, perdão, a gente vai fazer também a linfadenectomia, que são os linfonodos aórticos e para-aórticos. Perceba, a única que a gente não tira aqui é a cadeia 15. A cadeia 15, pessoal, são os linfonodos que estão na cólica média. Então, artéria e veia cólica média estão ali no cólon transverso. A gente não mexe neles. São os únicos que a gente não mexe na barriga. Você vai de 10 a 16 sem mexer nos da cólica média, que são a cadeia 15. 10, 11, 12, 13, 14 e 16. Beleza, meu povo? Então, ó, fechei aqui. De conteúdo era isso. Olha como que o cai na prova é muito mais fácil do que a gente imagina. A última questão que apareceu foi essa da CSPE, e aí eu vou te mostrar aqui agora na imagem, né, a relação do pâncreas com a artéria e veia pancreática, para quem eu tinha prometido. Olha lá, um homem com 73 anos, está emagrecendo, fez uma TC, evidenciou um tumor de cabeça. Aí na imagem tem apontadas as estruturas 1, 2 e 3, pessoal. Vamos lá, vamos identificar essas estruturas aqui. Eu vou junto contigo. Aqui está o pâncreas, tá bom? Tem uma tumoração aqui, tem uma estrutura mais grossinha imediatamente colada no colo do pâncreas. Lembra que o pâncreas é isso aqui, ó. Vou botar o pâncreas em verde para você enxergar melhor. Ó. Esse daqui é o pâncreas. Em amarelo aqui eu vou botar o colédoco. O colédoco fica aqui para dentro. Essa primeira estrutura 1, que está mais calibrosa, mais colada no colo pancreático, olha lá, é a estrutura que tem a maior proximidade, é a veia mesentérica superior. Imediatamente atrás da veia mesentérica, ó, essa 1 aqui. Imediatamente atrás e menorzinha, porque ela tem uma parede mais grossa, ela é mais sustentada, você tem a artéria mesentérica superior.
Se você tivesse um corte mais para cima, você ia conseguir ver a esplênica chegando na 1 aqui e virando veia porta. Tudo bem? E essa estrutura que está passando aqui em frente à aorta, indo lá, ó, para o nosso... Deixa eu passar aqui. Cadê? Indo lá para nosso rim esquerdo, essa é a veia renal esquerda. Tá? Ela está atravessando exatamente na frente da aorta, vindo do rim esquerdo e chegando lá na veia cava. Por isso que ela passa na frente da aorta, porque ele tem que chegar na veia cava. Beleza, meu povo? Então ficou fácil. Estrutura 1 é a veia mesentérica superior, a 2 que está imediatamente atrás dela é a artéria mesentérica superior, saindo lá do rim esquerdo, passando na frente da aorta e chegando na veia cava direita, na veia cava inferior, você vai encontrar a veia renal esquerda. Esse é o mais difícil que pode aparecer de anatomia pancreática na sua prova.